A história do sertanejo, do interior ao topo do Brasil. Antes de existir o sertanejo, a história começa muito antes dos discos. No interior de São Paulo e de outras regiões do Brasil, agricultores, violeiros e trabalhadores rurais já cantavam modas de viola, toadas, cururus, cateretês e desafios. Essas músicas contavam histórias de amor, trabalho, fé, animais, viagens, sofrimento e da própria vida no campo. Era uma música feita pelo povo e para o povo. O homem que colocou o caipira nos discos, aqui entra uma figura fundamental. Cornélio Pires, jornalista, escritor e grande divulgador da cultura caipira. Em 1929, ele organizou gravações com músicos do interior paulista e criou a chamada Turma Caipira Cornélio Pires. As primeiras gravações ajudaram a transformar aquela música regional em produto fonográfico. E aconteceu algo que surpreendeu até a gravadora. Os discos venderam. Cornélio chegou a bancar parte da produção por conta própria porque as gravadoras não acreditavam que a música caipira teria mercado. O sucesso fez a indústria fonográfica perceber que havia um enorme público interessado naquele som. E qual foi a primeira música? Aqui existe uma diferença importante. A música mais frequentemente apontada como a primeira moda de viola gravada é Jorginho do Sertão, registrada em 1929 pela dupla Mariano e Caçula, dentro da iniciativa de Cornélio Pires. Mas não devemos dizer simplesmente que Jorginho do Sertão foi a primeira música sertaneja que existiu. Ela foi um dos primeiros registros fonográficos fundamentais do gênero. E existe outra música importantíssima anterior, Tristeza do Jeca, de Angelino de Oliveira, composta antes de 1929 e gravada em versões instrumentais ainda nos anos 1920. Ou seja, a tradição musical já existia. 1929 é o grande marco da sua entrada no mercado fonográfico. O rádio fez o sertanejo explodir. Depois dos discos, veio o rádio. E isso mudou tudo. A música que antes era ouvida principalmente em comunidades rurais começou a chegar às cidades. O Brasil estava passando por urbanização e êxodo rural, e milhões de pessoas levaram consigo suas referências culturais. O rádio ajudou a espalhar essas músicas pelo país. Duplas começaram a se tornar famosas. Tonico e Tinoco, Alvarenga e Ranchinho, Torres e Florencio, entre muitas outras, ajudaram a consolidar o gênero. O sertanejo começou a mudar. Com o passar das décadas, o gênero deixou de ser exclusivamente ligado à vida rural. Depois da Segunda Guerra Mundial, recebeu influências de outros estilos, inclusive da música country norte-americana. Novos instrumentos e novas sonoridades começaram a aparecer. E então veio uma transformação gigantesca. O sertanejo romântico. Nas décadas de 1980 e 1990, artistas como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e João Paulo e Daniel ajudaram a levar o sertanejo para um público nacional ainda maior. O amor, a separação, a saudade e a traição passaram a dominar muitas letras. O sertanejo deixou de ser apenas música do interior. Virou música popular brasileira. E então veio o sertanejo universitário. No início dos anos 2000, aconteceu outra revolução. Jovens começaram a tocar sertanejo em bares, universidades e festas. O som ficou mais rápido, incorporou elementos de pop, axé, rock e música eletrônica e passou a dialogar diretamente com uma geração mais jovem. Vieram nomes como João Bosco e Vinícius Jorge, e Mateus Fernando e Sorocaba Victor, e Léo Luan Santana Michel Teló. E depois uma nova geração tomou conta do país. Por que o sertanejo ficou tão gigante? Aqui está a parte mais interessante para o seu vídeo. O sertanejo conseguiu fazer algo que poucos gêneros conseguiram. Ele mudou sem abandonar completamente sua identidade. Primeiro falou sobre o homem do campo, depois falou sobre o amor, depois sobre festas, relacionamentos, bebidas, baladas e vida cotidiana.
e sempre encontrou uma nova geração para ouvir. Além disso, o gênero se beneficiou de uma enorme estrutura de rádio, televisão, rodeios, festas agropecuárias, grandes shows e, mais recentemente, plataformas digitais. A Festa do Peão de Barretos, por exemplo, nasceu em 1947 e se tornou um dos grandes símbolos da cultura sertaneja e dos rodeios brasileiros. Curte, compartilhe e segue o canal. Vem vivenciar essa mágica de curiosidades conosco.